O Espelho da Vida. Este é o título do capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Júnior. E eu sou o Vicente Rodrigues. E este é o SemeaCast, um podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança, com a orientação do lapidário, para a magnificência da luz. Vicente, explica essas primeiras linhas do capítulo 1, o espelho da vida. Então, Júnior, conforme você leu na primeira linha do capítulo, né, a mente é o espelho da vida em toda parte, a gente é convidado, né, a estar nessa encarnação ou em várias outras encarnações para que a gente seja lapidado como um diamante bruto, igual o próprio capítulo que você leu referencia. A gente, quando fomos criados simplesmente simples e ignorantes, conforme narra também na pergunta do Kardec, o que é o espírito, e ele diz, os espíritos dizem, são simples e ignorantes, foram criados simples e ignorantes. E a partir daí a gente vem se lapidando dia a dia, né, nessa caminhada evolutiva, onde existe muito acerto e também muito erro. Mas o esforço necessário para com os acertos e com erros que fazem com que se torna talvez um pouco mais dolorido ou menos dolorida essa evolução. Mas a gente não está, de alguma forma, livre de ser lapidado nessa caminhada evolutiva para a magnificência da luz, conforme você mesmo leu no finalzinho do parágrafo. Vicente, sobre essa questão de que nascemos simples e ignorante e que no decorrer da vida a gente nós somos lapidados, né? No decorrer da vida não, mas de toda a nossa existência como espírito, ou seja, passando por várias vidas. Uma das coisas que você sempre deixou muito claro quando me falava sobre o espiritismo lá no início, quando eu tive o interesse no assunto, né, o interesse na doutrina, você falava que o ser humano ele sempre está em constante evolução, ou seja, a gente nunca regride, né, como homem. A tendência é mesmo somente evoluir. Como que funciona isso, mais ou menos? Quer dizer, então, que se nessa vida eu vim uma pessoa má, na próxima vida eu não vou ser tão mal assim quanto nessa, a tendência, no caso, seria ser um pouco melhor. É isso? Então, Júnior, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que na vida, nada, muitas das vezes, é como um programa de computador, tipo, segue um padrão, né, uma lógica 100% padronizada. Mas o que você falou é verdade, tipo, não existe retrocesso. O sentido da vida é evolução. Mas pode acontecer, sim, de
por exemplo, uma pessoa conseguir chegar a um determinado nível, isso acontece muito, né? Geralmente a gente fala, nossa, a pessoa era tão boa, e de repente a pessoa vai lá e faz alguma coisa, né? O que que aconteceu? Provavelmente a pessoa estava lutando para uma evolução durante aquele período e chegou no momento ela sucumbiu. Mas ninguém fica estacionado por um longo prazo, tipo, pela eternidade, porque a própria lei da natureza o impõe para que ele por si só evolui. E é quando muitas das vezes, por exemplo, você está muito acomodado e pode ser que surja uma doença, surja uma necessidade de reerguer um sacode da vida, vamos supor assim, para que você levante, né, e começa a caminhar. Então, essa cobrança da vida, ela vem de uma forma ou de outra, porque nós somos seres eternos, então a gente foi criado para sempre, melhor dizendo. Então, tipo, a evolução é necessária, ou seja, pela dor, muitas das vezes, ou sorrindo, né? Então a gente prefere que seja sorrindo do que pela dor. Muito bem. Lendo aqui agora o terceiro parágrafo do livro. Nos seres primitivos, aparece sob a Ganga. ganga do instinto. Nas almas humanas surgem entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Explica um pouco para a gente esse parágrafo com algumas palavras difíceis, Vicente. Então, Júnior, nesse contexto que você leu agora, desse capítulo, ele diz que a gente aparece sobre a ganga do instinto, que quer dizer que muitas das vezes, querendo ou não, a gente ainda age como, de uma certa forma, com os nossos instintos. Aí você vai falar, mas como? Como os nossos instintos? Porque muitas das vezes a gente age de forma irracional quando a gente está num momento de estresse, num momento de raiva, que você vai e comete alguma coisa e depois você para pensar, nossa, eu poderia ter pensado, poderia ter raciocinado antes de agir. Então, esses reflexos que muitos de nós ainda temos, porque ainda não atingimos um grau de evolução ainda talvez, né, elevado, a gente age dessa forma por impulso. E esse impulso ele é um instinto, querendo ou não, um instinto que ainda precisa ser doutrinado, e precisa ser controlado. E é por isso que Jesus disse para a gente se vigiar constantemente, né? As influências que a gente recebe durante o dia, durante a noite, porque no próprio livro dos Espíritos lá diz que a gente é influenciado até mais do que a gente imagina, e os Espíritos diz muitas das vezes são eles que vos dirigem, ou seja, tamanha a influência que a gente recebe no decorrer do tempo. Mas então Jesus disse: orai e se vigiai, porque basta uma centelha ali para que você age por impulso, ou seja, que você, quando percebe, já está em cima de uma atitude ali sem perceber. Então, quando o Emmanuel diz aqui sobre o espelho da vida, é justamente isso. A gente vem como primitivo mesmo para que a gente vá modelando de forma racional, trabalhando a nossa inteligência para que o nosso espírito se aperfeiçoa como ser humano, e atingindo aquela humanidade, melhor dizendo, e se tornando espíritos bons, brilhantes, né, para a glória divina. Mas esse processo ele é gradativo, ele não se torna de um dia para o outro. Eu não posso chegar em você e falar que você, tipo, atingiu um grau de evolução 100% de hoje para amanhã, porque isso leva tempo, né? Muito bem. Aqui no terceiro parágrafo, estudando de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impedidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, estudando a nossa posição espiritual, igual diz aqui no contexto que você estava lendo, a gente realmente se sente confinado entre a animalidade e a angelitude, porque a gente, querendo ou não, está muito em pico de alto e baixo, aonde muitas das vezes a gente está próximo do nosso irracional, e ao mesmo tempo, quando a gente se vê, talvez no buraco, numa situação muito complexa, a gente se acende também,
né, a um pedido de socorro. E ficamos entre esse alto e baixo, muitas das vezes, mas o certo da vida seria manter um padrão ali, um padrão equilibrado de pensamento e de atitude, porque somente assim que a gente sai da faixa que a gente se encontra para despertar para uma faixa mais evolutiva, adquirindo talvez uma evolução ali de alguma forma. Mas a nossa consciência, ela se desperta de forma gradativa e com o passar do tempo nessa questão evolutiva, em que muitas das vezes, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo esse conhecimento, e esse conhecimento, igual diz no próprio contexto que você estava lendo, ele nos permite operar, mas operar em cima do que e aonde? Operar em cima de você mesmo. Aonde o instinto, que é uma forma irracional, vai caminhando, no caso, vai evoluindo, e você vai se tornando um ser racional, capaz de entender, se autovigiar e se autocorrigir, né? Conforme a gente falou, lógico, isso gradativamente, né? Mas o esforço tem que ser contínuo, tipo, a vigília tem que ser contínua. Muito bem, Vicente. Mais um parágrafo. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Eu acho que é acrisolar que se pronuncia, né? É acrisolar mesmo. Então, Júnior, definido por espelho da vida, igual você disse, a mente, no caso, é comparada a um espelho, a refletir tudo que vê. Porém, essa visão está condicionada à situação do espelho. No caso, o que determina essa situação são os sentimentos, né? Conforme afirma Emmanuel, completando a sua figura, que no centro do espelho está instalado o coração. Ele é a base do sentimento, né? E o cérebro, no caso, é o centro das ondulações. Por que o centro das ondulações? Porque é ali que gera todo o desejo e no caso, o desejo, ele se transforma em uma ação. O espírito, ele se movimenta através do seu pensamento. Então, tipo, ele quer muito um desejo, ele quer muito alguma coisa, e automaticamente aquilo se torna uma realidade para o espírito. Para o encarnado, hoje você não age diretamente como um espírito desencarnado, mas quando você quer muito uma coisa, meio que o universo conspira ao seu favor. O pensamento gera uma força e essa força transforma em uma realidade. E essa realidade, no caso, pode ser tanto positivo quanto negativo. Porque tudo se move, né? Se move, se transforma. E é por isso que a gente precisa ter uma mente equilibrada, para que a gente consiga atrair sempre coisas boas e repelir sempre as coisas negativas. Porque isso é a lei da afinidade, conforme narra no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Pode ir, Júnior. Essa aí vai dar trabalho para você editar. Falei, nessa coisa do pensamento, de como o universo às vezes conspira a favor da gente, isso é um assunto um pouco complexo, porque tem duas nuances, né? Se você sonha em fazer uma grande viagem, em viajar para fora do país, e você fica com isso na cabeça, com certeza todos os objetivos que você quer traçar profissionalmente com base com base nessa viagem, né? As conquistas financeiras que você quer ter para fazer a realização dessa viagem. Então você acaba mudando rotina, você acaba fazendo escolhas, tomando outras decisões com base nesse querer seu. Ou seja, não é uma coisa que você pensa, quer e simplesmente vai cair do céu. Não, a gente tem que agir, começar agindo por nós mesmos, né? E a outra nuance é aquela que vai mais para o lado negativo, né? Que se você quer fazer mal a uma pessoa, se você quer conspirar contra uma pessoa, você quer
prejudicar uma outra pessoa, e se isso tiver algum sentimento de inveja, sentimento de ódio, né, de raiva por essa pessoa, você acaba criando ali toda uma egrégora de espíritos negativos, nem sei se egrégora é a palavra, mas você acaba criando ali um grupo de espíritos negativos, de pensamentos negativos ao seu redor, o que torna o seu espírito negativo, que torna a sua energia mais pesada, o que torna as coisas na sua vida um pouco mais travadas. Por isso que todo mundo fala sobre a questão da inveja, do olho gordo, né? Isso realmente reflete no nosso campo espiritual. Então, assim, quando se fala em pensar, em desejar coisas e querer fazer isso acontecer, querer que o universo faça isso acontecer, é bom saber que existem esses dois lados. Só que, partindo para o lado negativo, é muito mais prejudicial para você, né? Se você tem, por exemplo, um plano aí de prejudicar alguém, é mais prejudicial para você do que para a pessoa que você quer prejudicar, né? Então, assim, muito se fala sobre que as pessoas hoje em dia prestam muita atenção na vibe, né, na energia de uma pessoa, e as pessoas hoje, a cada dia, cada vez mais estão sensitivas, né, estão sensíveis a esse tipo de coisa, sentem locais pesados, lugares com energia pesada, e é mais ou menos por esse lado, né, Vicente? Sim, Júnior, é isso daí. Lembrando que tudo é energia, né? Tudo está em movimento e tudo é, definitivamente falando, energia, em estados diferentes. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Falei certo, né? Interdependência. Meu Falou, Deus, que falou, palavra falou, difícil. falou. Realmente, aqui quando ele diz que tudo vibra na influência recíproca, que é o primeiro parágrafo aqui, da leitura que você fez por último, tudo age de forma recíproca mesmo. É por isso que a espiritualidade sempre fala na questão humildade, na questão tipo de sempre ajudar o próximo, independente da circunstância, você sempre se colocar na situação de humilde, porque a reciprocidade, ela precisa ser e ela é de espíritos mais evoluídos. Então, tipo, a gente hoje imagina muitas das vezes que a vida ela é injusta, quando na verdade, se a gente pudesse, tivesse a compreensão de olhar para dentro da gente e ver que a gente não é, muitas das vezes, tudo aquilo que a gente diz ser, quando a gente se pega no momento, igual a gente leu no começo, de raiva, ou no momento de explosão, é quando verdadeiramente é quem você é. Então, quando você age muitas das vezes no impulso, você fala, nossa, como eu tive coragem de fazer isso, como eu tive coragem de fazer aquilo. Aquele lá é o seu eu verdadeiro, é o eu que você se vigia, que você tenta vigiar, tenta se controlar. Então, essas questões, elas precisam ser trabalhadas justamente com isso, né, para que você se torne cada vez mais uma pessoa humilde. Então, quando você para analisar, e geralmente você fala, nossa, Jesus, independente da situação, ele diz, é melhor você virar a cara para bater, independente se vira, é melhor você sempre dar do que você cobrar. É justamente isso, para que você atinja esse grau de evolução, para que você sempre comece a trabalhar o seu eu, que muitas das vezes é irracional. E através dessa questão que a gente consegue talvez uma evolução ali. E o universo, ele vibra nessa questão. É o que Jesus diz, que ninguém pode entrar no reino dele, no caso, se não fizer as obras do Pai, ou seja, as obras de Jesus. Mas essa transformação que a gente vem dizendo, ela é gradativa, né? Ela não é da noite para o dia. Então, não adianta também eu falar assim, nossa, você tem que se expurgar ao máximo ali, fazer 100% e você fizer isso por obrigação, porque não vai ter um sentimento, conforme o próprio Emmanuel diz ali atrás. Ela precisa ser sentida.
É a mesma forma da caridade. Não adianta você fazer caridade por fazer. Você está fazendo por obrigação. Qual que é o valor daquilo? Aquilo não chegou ao coração. Quando chega ao coração, ele é sentido. É tipo, eu chegar hoje e ajudar uma pessoa, por exemplo, sobrou da minha mesa, sei lá, sobrou um dinheiro, eu simplesmente dou aquela circunstância lá por dar, porque, né, obrigação minha. Mas aquilo lá foi sentido para você? Tipo, teve valor para você? Se não teve, talvez você está fazendo por fazer, né? E o próprio Cristo disse isso também numa passagem quando uma mulher vai e doa 1 centavo, o outro vai lá e doa R$ 100, de repente ele fala, quem foi que doou mais? E os discípulos falam, foi a mulher, o rapaz doou R$ 100. Aí ele diz, não, quem doou mais foi quem doou aquele centavo, ou seja, doou do que já não tinha. Então, a vida ela é favorável para esse tipo de pessoas, para esse tipo de pessoas que agem dessa forma. Aí você vai falar, nossa, mas tá, eu conheço pessoas que são assim e passam dificuldade e a vida parece que é dura com elas, mas a questão é, e a paz de espírito que ela tem, entendeu? A felicidade que ela tem no seu interior. Esse é o sentido da vida hoje, entendeu? Então, o sentido da vida é esse, porque se você sempre pensar que a felicidade está em coisas materiais, você vai cair num paradigma muito complexo, porque é o que Jesus disse, você não pode ter os dois. O mundo, no caso o dinheiro, a fortuna, ele é necessário, sim, não estou dizendo que não é, mas ele é necessário até um certo ponto, ou seja, tudo em excesso faz mal. Você precisa utilizar ele da forma equilibrada, né? E a vida ela te dá essa repercussão através dos princípios e da prudência, que é justamente isso. Você tem que ter essa prudência, utilizar as coisas da forma devida, né? E sempre na humildade, porque o princípio do princípio que os espíritos superiores querem, que no caso é uma virtude, e a virtude principal é a virtude da humildade. Sem humildade, você não consegue dar saltos. É a mesma coisa que se você não perdoar, você não pode amar uma pessoa. Vai chegar no momento que a vida vai te cobrar, talvez, que você perdoe alguém. Você fala, nossa, eu amo todo mundo, menos essa daqui. Então, você não ama ainda, mas está, no caso, trabalhando isso em você. Sobre essa questão da intenção, eu tenho um vídeo que eu vi do Juliano Posati, do Círculo Escola, que é um canal que eu sigo no YouTube, mistura filosofia com espiritualidade, e tem um vídeo que ele fala sobre a intenção, a nossa intenção por trás das coisas que a gente faz na vida, seja na vida pessoal ou profissional, né? E essa intenção por trás das coisas que a gente faz na vida vai determinar a egrégora espiritual que vai nos acompanhar até o nosso desencarne. Então, assim, o mais importante de tudo é a intenção por trás das nossas ações. Sem dúvida nenhuma, é uma mensagem para se levar para o resto da vida. Inclusive, farei questão de colocar este trecho que eu estou falando no final do episódio, que eu acho que vai servir aí para muita gente que ainda acha que caridade é simplesmente fazer ali uma doação e postar uma foto no Instagram mostrando que está fazendo uma doação. Eu acho que a caridade está muito mais na intenção do que na ação, né, Vicente? Sim, sim. E para contextualizar o que você está falando, a gente tem referência disso também na Bíblia, que é quando um certo rapaz chega até o Cristo, Jesus Cristo, e fala para ele, Senhor, eu tenho os mandamentos guardados, né, desde criança, os meus pais me ensinaram, e Jesus fala para ele, você sabe todos os mandamentos? Ele, sim, segue, sim. E ele era um homem de posse. Então Jesus disse para ele, vá, pegue os seus bens, dê aos pobres e me siga. Aí ele não foi capaz de fazer isso. Logicamente, Jesus sabia que ele não ia fazer isso, mas era um teste. Então, muitas das vezes acontece o que você falou, Júnior. A gente deixa querendo de forma inconsciente a questão material falar mais alto. É tipo, eu sou espiritualista,
mas muitas das vezes eu deixo a questão material ser mais forte do que a minha espiritualidade, entendeu? A gente deveria sempre tirar um tempo para a espiritualidade. No caso, como se fosse mesmo uma meditação, se autoconhecer. Porque se você não se autoconhecer, você não consegue trabalhar o seu próprio eu. Jesus, eu gosto de falar muito da Bíblia porque a raiz é sempre o Cristo, porque Cristo ele é a verdade absoluta, né? Então todo mundo, toda a espiritualidade, o próprio Emmanuel, o próprio Chico referencia Jesus, porque Jesus é a base de tudo. No centro que eu frequento, inclusive, o meu pai, né, que eu venho de berço espírita, conforme vocês estão no passado, ele narra justamente isso. Você pode pegar qualquer livro espírita, você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia sempre vai ser a raiz, porque a Bíblia fala justamente de Jesus. Então, tudo que tem hoje herda da Bíblia, herda da história do Cristo, né? Então, a gente sempre precisa referenciar ao nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as circunstâncias. Muito bem, Vicente. Agora, ó, uma sequência de 3 parágrafos aí, só que puxando aí o mesmo assunto entre eles. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia, e a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. E é justamente isso daí, Júnior. Então eu vou voltar um pouquinho mais atrás, que é quando a gente mencionou a parte referente à vigilância. Por que a vigilância? Porque tudo começa ali nos grilhões do pensamento. Muitas das vezes a gente acha ou a gente imagina que está caminhando um caminho certo, quando na verdade talvez o seu pensamento, no caso as suas ideias, está num contexto errado. Ou seja, você está caminhando num contexto errado e você não está percebendo. Por que eu digo isso? Porque as influências, igual eu te falei, tem as influências no caso dos irmãozinhos que são desencarnados, a gente tem as influências também do dia a dia, das pessoas que estão ao nosso convívio, mas a gente precisa se conhecer e saber quem sou eu. Se você parar para analisar, Jesus, quando as pessoas chegavam até ele e falavam dos seus problemas, né? A gente teve a situação de várias passagens onde Jesus simplesmente falava, vou citar um exemplo aqui. A mulher que estava, acho que era Maria Madalena, estava sendo julgada por adultério, e Jesus pergunta para eles: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e primeiro saem os mais velhos e depois saem os mais jovens, e ninguém atira a pedra nela, e ela olha para Jesus, né? E pergunta para ele: você também não vai me acusar? Aí Jesus olha ao seu redor e diz: cadê os seus acusadores? Ela fala: foram embora. Ela fala: vá que eu também não te acusarei. Então, muitas dessas coisas acontecem justamente por isso, porque a gente tem muitas vezes a mania de interferir no problema do outro. E se você parar para analisar, no caso, as passagens de Jesus, ele não interferia, simplesmente ele vinha, fazia uma atitude, mas sem interferir no problema. Então, a gente deveria aconselhar sem definir solução, dependendo da situação, lógico, para determinadas situações. A gente precisa mostrar para as pessoas, no caso, através do ensino, do estudo, que ela mesmo consiga se reemerger e sair daquela situação. É por isso que o Allan Kardec escreveu os livros, a gente tem N livros hoje em dia, para que a gente, através do raciocínio lógico, consiga compreender. Porque depois que você entende, você compreende aquela ideia, você trabalha ela em você, você automaticamente consegue traçar um destino para você, traçar um caminho do certo e do errado. Né? Onde o espiritismo, no caso, igual Jesus nos ensina, a gente não tem o direito de julgar ninguém, falar que fulano está certo ou está errado, mas convidar a ele mesmo refletir através das suas atitudes, das suas ações, né? E traçar um novo caminho de evolução ali.
Porque se você parar para analisar uma pessoa, no caso, a felicidade, vou só entrar num contexto rapidinho, a felicidade, ela é ilusória muitas das vezes. É por isso que você ri hoje e chora amanhã. O nosso plano, o nosso planeta, no caso, a situação aí que a gente vive hoje, a gente está em prova e expiação. E prova e expiação quer dizer que a gente está ainda mais errando do que acertando. Então a gente precisa acertar mais e errar menos. Mas como? Através da vigília, da autodisciplina. Se você parar para analisar, o próprio Chico, o próprio Emmanuel cobrava do Chico 3 vezes disciplina. Porque não é fácil se disciplinar a todo momento. E a disciplina fortalece a ideia, que gera atitude, e a atitude transforma em ações e em palavras. Né? E muitas das vezes a gente fala por instinto, porque a gente fala no automático, fala sem pensar. A nossa língua é como se fosse uma espada. Quando você pensar, você já feriu o outro. E para corrigir isso, dá trabalho. Então é muito mais fácil você escutar do que você já falar. Muito bem, Vicente. Em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Agora eu mandei bem na palavra. Explica para nós, Vicente, esse parágrafo. A gente ouve muito dizer sobre essa questão das circunstâncias, né? A gente que estuda o Espiritismo, estuda as passagens do Cristo, acreditamos que não existe, no caso, isso é uma certeza, que não existe o acaso, e tudo é caso e efeito. Ou seja, não existe efeito sem causa, né? E a gente, no dia a dia, através das nossas atitudes, a gente gera as circunstâncias. Ou seja circunstâncias boas, sejam circunstâncias negativas. Mas essas circunstâncias são geradas através das nossas atitudes e das nossas ações. Tem uma frase do Chico que eu me lembrei que diz justamente isso. Se você não está gostando do que você está ouvindo, procura analisar o que você está emitindo. Porque muitas das vezes a gente não gosta de como a gente é tratado, mas a gente não para analisar da forma que a gente trata os outros. E a gente já começa uma cobrança em cima do próximo, na verdade, a cobrança deveria ser em cima, no caso de mim mesmo, para comigo e não para com o próximo. Então, o trabalho, se você parar para analisar, o trabalho sempre vai ser primeiro para comigo e depois para com o próximo. Eu não posso, de alguma forma, cobrar alguma coisa de alguém sem antes eu ter aquela qualidade, porque seria meio que hipocrisia. Né? Então, primeiro eu, depois o próximo. Primeiro você trata você, automaticamente a sua casa começa a se organizar, porque quem convive com você fala, nossa, a pessoa está mudando. E automaticamente você muda um bairro e no final das contas muda todo mundo. Mas o primeiro tem que ser eu. E a gente muitas vezes tem o hábito de querer mudar primeiro o outro para depois, né? Tipo, o outro muda primeiro, depois eu mudo. E dessa forma a gente não vai chegar a lugar algum. Muito bem. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, ninguém realmente pode ultrapassar os improvisos dos recursos da própria mente, porque você não tem como falar de algo que você não sabe, sustentar aquilo por longo prazo. Chega no momento que você começa a fazer isso, você trava, tipo, você não consegue manter aquilo. Então, você não consegue dar saltos, que é o que a gente falou. Quando Jesus fala, é perigoso que na minha volta nem 1/3 da população se salva, é um pouco assustador, mas é a pura verdade, dependendo das circunstâncias. Porque o interior, no caso, o nosso interior, é o que verdadeiramente contabiliza, é o que eu disse. Não adianta você agir como uma pessoa boa agora e depois de 2 minutos você agir totalmente ao contrário. Você precisa ser assim durante o resto da sua vida.
Então, é aquilo que eu disse, é gradativo, mas o esforço é necessário. Então, você precisa trabalhar, no caso, você não, a gente precisa trabalhar isso no dia a dia, se vigiar a todo instante, e sempre que tiver uma oportunidade, sempre haverá uma oportunidade, ajudar o próximo. E assim, a gente vai estar construindo e aprendendo, no caso, novas coisas, e evoluindo gradativamente. E tendo, no caso, o amparo dos irmãozinhos mais evoluídos do plano astral. Muito bem. Temos um parágrafo curto aqui, neste final de capítulo. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Eu só não sei se ele é mais ou menos o mesmo assunto do parágrafo anterior, Vicente, ou se puxa um pouco o assunto do parágrafo de baixo. Então já vou aproveitar e ler o parágrafo de baixo e você decidir do que falar. Respiramos o mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. E é verdade, Júlio. Aqui ele diz, no caso, vou falar do parágrafo de baixo, né, porque entra no mesmo contexto, que tudo realmente está em movimento. Eu acredito que quando ele diz que a gente está em movimento, o nosso pensamento ele é muito volátil, né? Então a gente hoje tem realmente uma imagem, tem uma ideia, amanhã provavelmente temos outro, mas isso acontece por conta das influências e por conta do nosso instinto também, né? Mas conforme eu disse, é um dia por vez, um dia de luta de cada vez. A gente, muitas das vezes, igual ele diz aqui, estacionamos mesmo sob a fascinação, né, que nos escravizam. E quais são essas fascinações? É aquilo que a gente falou lá atrás, que muitas das vezes a gente esquece que a gente está aqui para evoluir e imagina que a Terra, ou seja, que a situação material é mais importante, quando na verdade não é. Hoje, a gente tem muito conhecimento que o seu pensamento é a ação direta do seu espírito. Então, se você não está bem, psicologicamente falando, automaticamente as coisas vão desandar. Elas não vão estar em paz, elas não vão estar em sincronia. É necessário espiritualidade, é necessário estar conectado de alguma forma com os espíritos superiores. É necessário, né, fazer prece todos os dias, pedir proteção, pedir por aqueles que estão em situações complicadas na vida, que estão, sei lá, moradores de rua, que estão nos hospitais, porque dessa forma a gente já começa a trabalhar o nosso eu do passado, tipo, o nosso antigo eu, transformando ele em um eu novo. E lembrando que ninguém é desamparado, então, dessa forma também, a espiritualidade vem e nos dá a devida força para que a gente comece a ter essa evolução e atingir essa paz de espírito. Porque a gente precisa entender que é melhor a gente ter paz de espírito, ganhar o espírito, do que perder o espírito e ganhar a matéria, que é o que Jesus disse lá atrás, que dependendo da situação, é melhor você perder um membro do que perder todo o espírito. E para finalizar este capítulo, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Aqui no final ele fala justamente sobre o reflexo, né? Que é o reflexo mental, ou seja, você sempre vai refletir quem você verdadeiramente é, as suas atitudes, né? Através das suas atitudes, você reconhece quem você verdadeiramente é. Então, se você é uma boa pessoa, não que você vá reconhecer que é uma boa pessoa, mas as outras pessoas reconhecerão que você é uma boa pessoa. É tipo a humildade. A humildade não é reconhecida por quem é humilde, mas ela é reconhecida por outras pessoas. Toda virtude deveria ser assim, né? Agora, se você diz, eu sou assim, eu sou aquilo, automaticamente talvez é um orgulho, né? Alguma situação do tipo. Então, as boas
as boas ações, elas são reconhecidas por fora e não por dentro. E as criaturas, igual ele diz aqui, né, refletem reciprocamente na criação e reflete o objetivo do Criador. É justamente isso. A gente foi feito para evoluir, para evolução, e o Criador quer justamente essa evolução da gente. Tanto é que a gente foi criado para a eternidade. Todo mundo um dia vai atingir um grau de evolução espiritual dos anjos, dos arcanjos. E a vida, ela nos coloca exatamente na onde a gente precisa estar, para que essa evolução aconteça, né? Talvez de forma gradativa, talvez não, mas a lei da natureza, ela é integral para todo mundo. Não tem como burlar, não tem como correr, mas se agir da melhor forma, no caso, sempre ajudando, sempre auxiliando, sempre agindo de caridade, a gente haverá de ter um mundo melhor e automaticamente haveremos de criar um novo reflexo da gente mesmo, no caso. E o espelho da vida, igual ele diz, a nossa vida se espelhará conforme as minhas atitudes. Então, se as minhas atitudes forem boas, eu terei sempre, ou pelo menos paz de espírito e sempre pessoas boas para junto comigo. Muito bem, este foi o primeiro episódio do nosso podcast. Falamos sobre o capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. E a gente volta no próximo episódio com o capítulo 2. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Qual é o sentimento que você tem no seu coração quando você faz o que faz? Este é o sentimento que vai dizer que tipo de egrégora está com você. Qual é a sua intenção por trás das atitudes e dos movimentos que você faz na vida? Essa intenção vai dizer a qualidade de seres e humanidades multidimensionais que vão se associar a você e vão te levar para frente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome.